O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras da segunda semana do nosso tempo da Páscoa. Aquela primeira semana, logo após a Páscoa, nós a chamamos de oitava da Páscoa. Oitava corresponde ao número 8. Portanto, 8 dias celebrando um único acontecimento. 8 dias celebrando a Páscoa de Jesus. Tamanha é a importância desta solenidade que a igreja nos convidou ao longo de 8 dias a celebrar um único evento. É certo que nós celebramos essa Páscoa e esse mistério da paixão, morte e ressurreição, esse tríduo pascal, nós celebramos de uma forma nunca vista antes no nosso Brasil. Celebramos retraídos, celebramos com medo. O mesmo medo que estava tomando conta dos discípulos logo após Jesus ter sido pregado na cruz. Tanto é verdade que o evangelho de domingo começava assim: ao anoitecer daquele primeiro dia da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus. Ou seja, a comunidade que havia experimentado a alegria de Cristo nas suas vidas, agora estava com medo. E o medo era tamanho que, dizia o Evangelho, as portas estavam fechadas. E de repente, o Evangelho de domingo nos coloca Jesus aparecendo no meio dessa comunidade. Como que dizendo assim: não precisa ter medo. Quando a gente coloca toda a nossa vida em Cristo, nós não vamos nos curvar diante de um verme microscópico que assola o mundo inteiro. Quando nós colocamos as nossas forças e as nossas seguranças em Cristo, São Paulo vem dizer, nós não decepcionamos nunca. Decepção não faz parte da caminhada do cristão. Medo não faz parte da caminhada daqueles que colocam suas vidas em Cristo. E aí Jesus é muito claro na sua missão no dia que ele aparece lá, quando as portas estavam fechadas. Coloca-se no meio, dizendo para nós, nós precisamos colocar Cristo no meio das nossas vidas. Depois mostra para a comunidade as mãos e o lado aberto. Por isso nós chamamos de Domingo da Misericórdia. Mostra o sinal do seu amor para com cada um de nós. Naquela mão aberta, naquele lado aberto, está
a fonte inesgotável de graça para a nossa vida. Depois, quando os discípulos percebem as mãos e o lado, diz o Evangelho que a comunidade começou a ficar cheia de alegria. Ou seja, nas marcas do crucificado, nós encontramos Jesus ressuscitado. Para dizer que tempos sombrios vai acontecer na nossa vida. E muitas vezes nós vamos fechar as nossas portas por medo, mas não por covardia. E aí nós temos a figura de Tomé no Evangelho de domingo, que não estava na comunidade. E quando Tomé volta para a comunidade, os discípulos começam a partilhar com Tomé. Olha, Tomé, nós encontramos, nós vimos o Senhor. E aí tem um evangelho que todo mundo já conhece, que Tomé diz, se eu não colocar as mãos, se eu não colocar o dedo lá, eu não acredito. E até domingo nós meditávamos, por que é que a comunidade estava num lugar fechado, com as portas fechadas, porque era uma comunidade que estava com medo. Tomé estava fora. Por que é que Tomé estava fora? Se estava todo mundo com medo. E aí meditávamos sobre o estar fora. Muitas vezes nós estamos fora. O nosso corpo pode estar em qualquer lugar, mas o nosso coração pode estar fora, nas preocupações da vida. E aí nós começamos a não perceber a ação de Jesus na nossa vida. Quando o nosso coração está fora de nós, quando o nosso corpo está dentro de uma casa, mas o coração está lá fora no mundo, Deus pode agir dentro da nossa casa que nós não vamos perceber. Mas quando o nosso coração está junto conosco, nós vamos perceber os sinais que Deus vai deixando na nossa vida. E são esses sinais que encorajaram a comunidade dos discípulos. Tanto é verdade que a primeira leitura de hoje vem dizer que mesmo depois de serem presos, mesmo depois de apanharem, eles continuaram a falar de Jesus, porque Jesus era uma certeza absoluta na vida de cada um deles. Não tinha mais motivo para ter medo, porque o medo também nos acovarda. Essa comunidade não era uma comunidade de covardes. Era uma comunidade que havia feito a experiência do ressuscitado. E aí saíram para o mundo inteiro, anunciando que Jesus estava vivo. Que Jesus estava vivo e que Jesus continua a realizar tudo aquilo que ele realizava quando estava presente fisicamente no nosso meio. É essa alegria da ressurreição que precisa encher as nossas casas. É essa alegria da ressurreição que precisa encher as nossas famílias. Nós precisamos nos encher dessa certeza. Ele vive. A doença bateu na minha porta, Ele vive. O desespero bateu na minha vida, Ele vive. E quando eu me apego nessa certeza, aí sim eu não tenho mais medo. Aí sim eu não me acovardo mais diante das tribulações da vida. Mas para que isso aconteça, aí tem mais um pedacinho do Evangelho de domingo. Jesus sopra sobre a comunidade o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos encorajar a passar por esse tempo sombrio que nós estamos passando. Não se sabe quando isso vai terminar. O que se sabe é que é algo que está devastando o nosso planeta. Mas nós, enquanto seguidores de Jesus, enquanto filhos da ressurreição, nós precisamos nos encher dessa certeza. Ele está no meio de nós. Se Ele não estivesse no meio de nós, nós já teríamos perecido há muito tempo. É mais uma crise, é mais uma tribulação, que nós vamos passar por ela e vamos sair lá do outro lado diferentes, porque Ele está no meio de nós. Da mesma forma que esse círio pascal, aqui simbolizando a presença de Cristo no nosso meio, ele está aceso aí dentro da sua casa também. Então faça com que essa luz ilumine todos os cômodos da sua casa.
Permita que essa luz ilumine o seu quarto, a sala, a cozinha. Permita que essa luz vá entrando dentro da sua casa e perceba que você é um filho da luz. Que a escuridão, que diz o Evangelho de hoje, não vai fazer parte da sua vida. As suas obras serão vistas, porque Cristo foi autorizado a entrar na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.